Em meio às areias do tempo, uma história ressoa com a força da perseverança. A paciência de Jó. Este homem, notável por sua fé inabalável, enfrentou provações que fariam muitos desistirem. Mas Jó, ele se manteve firme para conquistar sua herança e mostrar que Deus sempre é fiel. Jó era um homem que vivia na terra de Uz. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó possuía 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres, era um homem rico, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e possuía muitas posses e também possuía uma quantidade grande de pessoas ao seu serviço, sendo Jó o maior de todos do Oriente. Mas assim como Jó era temente a Deus, seus filhos já não seguiam seu caminho, faziam constantemente banquetes e se reuniam nas casas uns dos outros. Jó costumava chamar seus filhos e os santificava. Também acordava durante a madrugada para orar e oferecia holocaustos ao Senhor, para cada um de seus filhos, pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado contra o Senhor em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. As Escrituras nos mostram que um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Observem que os filhos de Deus que as Escrituras citam, referem-se aos crentes, ou seja, as pessoas que tinham temor de Deus e andavam em seus caminhos, iam à presença do Senhor para prestar um culto e não os anjos como é anunciado por alguns sacerdotes, pois a Bíblia Sagrada mostra que Deus jamais chamou de filhos para os anjos. Podemos confirmar isso no livro de Hebreus capítulo 1, versículos 5 ao 6, que diz assim: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho? Deus chama a filho somente a Jesus Cristo, e aos santos dele que são as pessoas que aceitam seu chamado. Deus então perguntou a Satanás: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra. Perguntou Deus ainda a Satanás: viste o meu servo Jó? Viste o quanto ele é íntegro e reto e se desvia do mal? E Satanás respondeu a Deus que Jó era assim, pois tinha tudo, família, filhos, saúde, riquezas e bênçãos. E continuou Satanás dizendo e desafiando a Deus: estende tua mão sobre ele e toca em tudo quanto ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti. Então Deus disse: eis que tudo o que ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Em seguida Satanás saiu da presença do Senhor. Aconteceu que um dia, em que os filhos de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro e disse a Jó: os sabeus vieram e levaram os bois e os jumentos e mataram os servos a fio de espada, sobrando só eu para trazer a notícia. E ainda falava o mensageiro quando outro chegou dizendo: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. E ainda falava este, quando outro mensageiro chegou dizendo a Jó, que os caldeus em 3 bandos vieram e levaram os camelos e mataram os servos, ficando só ele para trazer a nova. Também ainda falava o mensageiro quando veio mais um, dizendo que havia se levantado um grande vento e dado nos 4 cantos da casa do seu filho primogênito, derrubando a casa e matando seus 10 filhos que ali estavam, só escapando o mensageiro para contar a nova. Então as Escrituras mostram que Jó naquele mesmo momento rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: nu, saí do ventre da minha mãe, e, nu, voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso que foi falado a respeito do que aconteceu a Jó, ele em momento algum pecou contra o Senhor e nem atribuiu a Deus alguma falta. As Escrituras Sagradas dizem que num dia em que novamente os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, novamente Satanás veio no meio deles. Deus pergunta a Satanás a respeito de seu servo Jó, falando o quanto ele era fiel. E Satanás diz a Deus que Jó, mesmo perdendo tudo,
Ainda tinha saúde e por isso Jó não tinha blasfemado contra Deus. Então disse Deus a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Percebam que Satanás só faz algo com a permissão de Deus, e que nós também nos tornamos alvo de Satanás, pelo nosso livre-arbítrio. Não devemos nos deixar enredar pelas tentações dele. Então Jó foi ferido por tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a mulher de Jó disse a ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos o mal? E em nenhum momento pecou Jó contra o Senhor. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, sabendo o que acontecia com Jó, foram visitá-lo para consolá-lo e passaram 7 dias na sua presença. Jó, com todo o seu sofrimento, amaldiçoa o dia de seu nascimento e fala que desejaria nunca ter nascido, mas em nenhum momento blasfema contra o Senhor Deus. Elifaz repreende a Jó, dizendo que ele sempre consolou aos outros, e agora que está nesta situação, nunca soube o que era realmente o sofrimento alheio. Elifaz acredita que Jó tenha pecado de alguma forma, e por isso Deus o estaria punindo e que ele deveria buscar a Deus. Bildade e Zofar concordam que Jó deva ter cometido alguma iniquidade para ser punido por Deus. Zofar afirma que Jó merecia receber uma dor maior do que estava recebendo. Ao ouvir isso, passa a defender sua integridade, e diz que seus amigos são como médicos que não valem nada, e que era mais sábio que ficassem calados. Jó se queixa de tudo o que aconteceu com ele, como perdeu sua família, de como estava magro, de como Deus teria deixado ele nas mãos dos ímpios. Ele diz que vivia em paz e Deus o quebrantou, sendo despedaçado. Diz que já sabe que a sua testemunha está no céu, e nas alturas advoga a sua causa. Isto é uma referência dele a Jesus Cristo. Isso pode ser visto em Jó, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: agora já sabei que a minha testemunha está no céu, e, nas alturas, quem advoga a minha causa. Jó, mesmo sofrendo, reconhece que seu Redentor vive. Ele estava em uma situação que nem mesmo sua esposa conseguia chegar perto dele, pois seu hálito cheirava mal e todos zombavam dele. Jó ainda descreve que os perversos prosperavam enquanto que os justos morriam e contesta que os perversos muitas vezes não eram castigados. Jó, porém, temia ao Senhor, e reconhece a soberania dele, sabendo que ele é o Deus Todo-Poderoso e que toda a sabedoria vem da parte dele. Ele se lembra de quando ainda estava saudável, dos seus filhos e suas propriedades, e lamenta ter caído em miséria. Deus mostra a Jó o quanto o ser humano é inferior a ele, e que este ser humano deve render-se a Deus. E ele humildemente respondeu ao Senhor dizendo: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó também confessa ao Senhor que ele realmente é o Deus Todo-Poderoso. Desta forma, Deus restaura a prosperidade de Jó. As Escrituras Sagradas dizem que Deus mudou a sorte de Jó, dando-lhe em dobro tudo que ele possuíra, e que todos vieram a ele. Isso está escrito no capítulo 42, versículo 11, que diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos de antes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Percebam que o nosso Deus faz o bem, mas também controla o mal e lança este mal naquele que quer punir ou provar. Assim Deus abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, e em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. Já os 3 amigos de Jó foram severamente repreendidos por não terem falado de Deus o que era reto, e os fez tomarem 7 novilhos e 7 carneiros e levarem a Jó para que ele os oferecessem em holocausto, e Deus disse que Jó iria orar por eles.
E assim fizeram, e Deus aceitou a oração de Jó. Os dias de Jó foram de 140 anos e conseguiu ver até a 4ª geração de seus filhos e seus netos, morrendo velho e farto de dias. E você? Imagine, por um momento, perder tudo o que você ama e valoriza. Jó perdeu sua família, suas posses, sua saúde. No entanto, em vez de se voltar contra o Criador, ele se ajoelhou em humildade e adoração, reconhecendo que tudo vem de Deus. A paciência de Jó não é apenas uma lição de resistência, mas um testemunho da fé que transcende as circunstâncias. Ele sabia que, apesar de tudo, havia um propósito maior, uma visão que só poderia ser compreendida através dos olhos da fé. E nós? Estaríamos dispostos a confiar, mesmo quando tudo parece perdido? A história de Jó nos desafia a olhar além do que vemos, a encontrar força na fraqueza, a ter esperança na desesperança. Pois, no final, Jó foi restaurado, não apenas em bens, mas em espírito e verdade. Que a paciência de Jó inspire você a manter a fé, a permanecer firme e a confiar que, após a tempestade, vem a bonança. E lembre-se, a verdadeira paciência é encontrada não na ausência de adversidade, mas na presença de fé. Que Deus abençoe a todos.